E hoje a palavra do Senhor para nós está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25, nós leremos até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer de que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Obrigado, Pai, pela tua santa e bendita palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Continua a falar conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mas o 34 vai dizer também: o sal é certamente bom, mas se o sal tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra e nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem a falar. Meus queridos irmãos, vamos falar de custo. Quando nós falamos de custo, estamos referindo à capacidade de calcular. Quando você lê o texto, o verso 25 diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões seguiam Jesus. Mas grande parte destas pessoas não tinha compromisso com Jesus. Estavam seguindo a Jesus porque recebia de Jesus pão, recebia de Jesus peixe, recebia de Jesus cura, recebia de Jesus palavras de conforto. Mas quando terminava ali, cada um voltava para sua casa e seguia o seu rumo. Isso tanto é verdade que um dia Jesus falou para esse pessoal: olha, quem não comer do meu pão e não beber, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode andar comigo, não pode ser meu discípulo. O pessoal falou assim: quem pode suportar esse discurso? Estou fora. E a maioria deles foram embora. Porque muita gente sempre seguiu a Deus, porque de Deus sabe que podem ser abençoados. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, muita gente foram com eles. Gente que não conhecia Deus, gente que não fazia parte da promessa de Deus para aquele momento, para aquele povo específico que Deus estava tirando. Mas o pessoal via Deus mandando fogo do céu. O pessoal via Deus fazendo com que as águas do rio Nilo se transformassem em sangue. O pessoal via Deus mandando a morte, e a morte batia na porta da casa de todo mundo, mas do povo de Israel não. Aquele povo começou a ver que Deus mandava pragas e sinais dos céus, e aquele povo falou: bom, se eu tenho que seguir alguém, eu vou seguir
esse povo aí. Porque esse povo foi liberto por esse Deus é um Deus poderoso, e eu vou aí tomar um pouquinho dessa bênção. Tem muita gente atrás de Deus que está buscando a bênção de Deus, mas não tem compromisso com o Deus da bênção. E aqui, com Jesus, não é diferente, não. Com Jesus, essa mesma multidão está seguindo Jesus, e Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam calcular os ganhos e as perdas em me seguir. É isso que ele está falando para nós. Se você decidir seguir a Jesus, tem um custo. Haverá bônus e haverá ônus. Se você decidir não seguir a Jesus, por enquanto haverá bônus. E eternamente haverá ônus. Agora, se você não decidir nada, você já decidiu não decidir nada. Então também vai ter o custo de não decidir. De qualquer forma, você vai ter que decidir e você vai ter que calcular este custo. E o Senhor mostra para nós, então, aqui, nós olhando que tem 4 custos que você precisa calcular. E o primeiro dele é o custo do amor. Veja só o que diz o verso 26. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus tem que estar acima da sua própria vida. Deus tem que ser prioridade, Ele tem que ser priorizado. Deus tem que ser Deus, não importa a sua vontade, o seu querer. A ideia aqui é a ideia daquilo que Deus fez com Abraão. Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho que você tanto ama, e oferece ele para mim em sacrifício. Sabe o que Abraão responde com a sua atitude? A última coisa que eu queria dar era o meu filho. Mas como eu não vivo por aquilo que eu quero, mas por aquilo que o Senhor quer, eu vou dar o meu filho. Isso é por Deus como prioridade. Colocar Deus em prioridade significa que o meu casamento é importante. Os meus filhos são importantes. O meu sustento é importante. A igreja é importante. Mas não é mais importante do que o nosso amor a Deus. Você não pode colocar no lugar de Deus a sua família. Uma vez perguntaram para uma mãe, um casal estava sentado no casal, e perguntaram para a mãe: quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? O esposo já se encheu assim, né? É claro que ele pensou, né? É claro que sou eu. E a esposa falou: são os meus filhos. Aí ele ficou triste. Está certo? Não, está errado. A prioridade do nosso amor é Deus. Em segundo lugar, é o nosso cônjuge. Em terceiro lugar, são os nossos filhos. Mas em terceiro lugar, por quê? Porque eles vão embora. Em setembro eu vou casar o meu caçula, né? E a minha esposa já está chorosa. Ela viu a noiva experimentando o vestido de noivo, chegou lá em casa chorando, emocionada com o vestido da futura nora. Né? E eu estou pensando em muitas coisas. Uma das coisas que eu estou pensando, que vai ter um quarto liberado lá em casa, que vai virar o ateliê da minha esposa, e o cafofo dela lá, onde é o ateliê, vai virar a minha oficina. Veja só. Mas é claro que a gente vai sentir a perda, mas a gente precisa saber que os filhos vão embora, e nós vamos ficar. E se nós vamos ficar juntos, nós temos que aprender a conviver com aquilo que nós chamamos da síndrome do ninho vazio. Casa os filhos, o casal dedica toda a sua vida aos filhos, porque eles são é a coisa mais importante, não é Deus o mais importante, e quando os filhos casam, cria-se um vazio dentro do casal. E por que não buscaram a Deus como prioridade e não deixaram Deus falar aos seus corações, dizendo: olha, eu sou prioridade,
e vocês têm que olhar um para o outro e dedicar na sua vida de casamento para que o seu casamento possa continuar depois que os filhos forem embora, dedicando as suas vidas a mim. E quando eles, então, compreendem isso, eles têm que, então, aprender que Deus tem que ser prioridade, porque é através de Deus que nós podemos ter comunhão um com o outro, como marido e mulher. Homem aqui, mulher aqui, caminhando juntos para um só Deus. Quanto mais os dois buscam a Deus, mais os dois se aproximam. Por isso que Deus tem que ser prioridade. Por isso que eu não posso amar mais a minha família do que a Deus. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a Deus. Eu não posso amar mais a minha esposa do que a Deus. Porque quando eu não amo a Deus, e quando Ele não é prioridade na minha vida, a minha família fica deficiente. Porque eu começo a fazer, sabe o quê? Idolatrar a minha família. Idolatria é pecado. Tem gente que idolatra carro, sabia? Tem gente que idolatra carro. Tem gente que idolatra o trabalho. Tem gente que idolatra a sua diversão, o seu passeio. Isso é prioridade. Enquanto isso, Deus vai ficando para trás. A prioridade do nosso amor tem que ser de Deus. Quando Deus é prioridade na nossa vida, nós aprendemos que esse é o preço do amor que tem que ser pago. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas a minha prioridade é Deus na minha vida. Porque Deus conduzindo a minha vida como Senhor, eu terei sabedoria para lidar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu trabalho, com a própria igreja. Então, em primeiro lugar, o custo que nós temos que calcular é: Deus tem que ser a nossa prioridade. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, e isto é, que dele está acima da sua própria família e da sua própria vida. Em segundo lugar, existe o custo do sofrimento. E quando nós falamos de sofrimento, ninguém quer. Mas Jesus vai dizer o seguinte no verso 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus disse isso a um grupo de discípulos, e aquele pessoal que estava ali, quando eles pensavam em cruz, eles pensavam em maldição, porque era considerado maldito aquele que era crucificado. A cruz era sinal de humilhação, é um sinal de vergonha. Então, quando falava que as pessoas deveriam carregar a cruz para seguir a Jesus, significa você abrir mão da sua própria vida, porque crucificação é isso. Quando um judeu saía de Jerusalém carregando uma cruz, sabe o que eles estavam entendendo? Aquele camarada não volta aqui nunca mais, porque ele está saindo carregando uma cruz, ele vai morrer e ele nunca mais vai viver essa vida. E o cristianismo é exatamente isso. É você sair da onde você está, ser separado, é isso que significa ser santo, sendo separado para servir a Deus, e você vai morrer para este mundo, você vai abrir mão das suas coisas, dos seus sonhos, da sua carnalidade, e você começa então a viver uma nova vida com Jesus. O discipulado, ele requer de cada um de nós que nós precisamos abandonar as coisas deste mundo. Mas significa também que o discipulado e a cruz carregada significa que nós vamos viver num mundo hostil, num mundo em que não concorda com aquilo que nós pregamos, num mundo que não concorda com aquilo que nós vivemos, num mundo que não concorda que nós possamos então viver para Deus, negando as coisas deste mundo, negando as coisas do nosso coração, e começarmos então a viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, e o mundo vai dizer: você é louco. Você é louco em viver isso. Você não pode
ter essa ideia de morrer para este mundo, porque você vive neste mundo. Então as pessoas começam a fazer o quê? Elas começam a olhar a cruz de Cristo e dizer, olha, essa cruz está muito pesada, vamos então dar uma ajeitada aqui. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos tirar alguns textos que são textos que está dizendo que nós temos que rejeitar alguns comportamentos. Então, se a ideia de homossexualismo na Bíblia é algo que não pode ser aceito, então a gente tira esse texto para que nós possamos aceitar as pessoas. Talvez essa ideia, Edmar, de santificação é muito exigente. Talvez a gente caminhar assim, tipo um somebody love, a gente faz algumas coisas, abre mão de outras coisas, para que a gente possa ajeitar a nossa vida. Puxa, por que um casal de noivos, já que vão casar, não pode de vez em quando visitar assim um motel, tal, poder ter uma relação íntima? Eles vão casar mesmo. Que problema tem? Depois Jesus perdoa, né? Ele vai lá, faz o curso de casal lá, tal, e Jesus perdoa. Esse padrão é um padrão que foi criado, sabe aonde? No inferno, para destruir a vida dos cristãos. Sabia que no laboratório, no inferno tem um laboratório? Eles ficam medindo lá, vamos fazer assim, assado, porque eles estão, a ideia qual que é? A ideia não é mais confrontar, não tem mais confronto. A ideia é assim, vamos ajeitar as coisas para que todo mundo possa ser aceito naquele ambiente do Evangelho. Se você muda a característica do Evangelho e você não aceita mais esse tipo de sofrimento, de negação, de recusa do mundo a você, você está em conformidade com o mundo. A partir do momento em que nós começamos a compactuar e dizer, olha, é assim mesmo, vamos andar de acordo com o que o mundo quer, o que Deus está dizendo, que Ele vai falar para nós lá em Tiago, olha, se você quer ser amigo do mundo, tudo bem, você se constitui inimigo de Deus. Porque se nós queremos realmente sermos discípulos que busca a palavra de Deus, que busca a santificação, que busca uma vida piedosa, nós devemos entender que nós não podemos compactuar com as coisas deste mundo, mas precisamos pagar o preço para que a nossa vida esteja em comunhão com o Senhor. A salvação em Jesus, ela é graça. Ela é graça. Mas buscar a comunhão com Deus, existe um preço a ser pago. Abra sua Bíblia. Lá em 2 Samuel, tem um texto lá muito bacana que eu queria compartilhar com você. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, você vê que Davi, ele faz um recenseamento. Deus havia falado para Davi, olha, não faça nenhum tipo de recenseamento. Mas Davi queria saber o quanto cresceu o império dele. Então ele queria saber como cresceu o império, o orgulho humano. E Deus falou o seguinte, olha, não faça. E ele fez. E depois que ele fez, Deus estabeleceu um castigo para ele. Está lá no verso 13, e vem Gade, que é um profeta de Deus, vem falar com Davi, e ele diz o seguinte, Davi, você precisa dizer o seguinte, vai lá, Deus diz o seguinte, vá a Davi e diga, assim diz o Senhor, verso 12, eu lhe ofereço 3 opções de castigo, veja só, 3 opções, para que eu execute contra você. Aí Gade foi falar, então você deve escolher, Davi, você quer 7 anos de fome na terra, ou você quer 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra. Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Davi tinha que tomar uma decisão, porque ele escorregou, ele pisou na bola.
Só que quando alguém peca, não é só ele que paga o pato. O povo todo que está ali com ele ia pagar. Então Davi teve algo, porque aí que Davi, que você sabe que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele pisa na bola, mas ele sabe quem é Deus. E ele vai dizer o seguinte: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Quero cair e não quero cair nas mãos dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Davi sabia que Deus ia castigar, mas Davi estava contando, sabe com o quê? Com a misericórdia de Deus. E Deus manda mesmo. Vai morrer gente pra caramba ali. Morre muita gente. Mas, em determinado momento, Deus faz o seguinte, ó, para. Pode parar. O anjo que estava matando o povo, Deus fala, pode parar. E aquele profeta veio falar com Davi e disse a Davi, olha, faça um sacrifício ao Senhor. Faça um holocausto a Deus. E Davi, então, a partir lá do verso 21, ele vai se encontrar com um homem chamado Araúna, o Jebuseu. E Davi vai chegar a Araúna, e quando Araúna chega até ele, Araúna pergunta, por que o rei meu senhor vem até o seu servo? Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que eu cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi, que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei. Araúna, tudo isto, ó rei. Araúna oferece o rei e ele acrescentou, que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna, preste atenção, porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo preço, pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Sabe o que Davi está ensinando para nós aqui? Que existe um custo para a nossa comunhão com Deus. Existe um preço, a salvação é graça. Mas a nossa santificação e a nossa comunhão tem que ser uma busca diária. E isso tem um preço. E o preço é que a gente possa, então, abrir mão de muitas coisas que nós temos, que talvez satisfaça o nosso próprio coração e o nosso próprio ego, e dizer, não, eu não quero isso. Eu vou fazer aquilo que Deus requer de mim. E se eu tenho que pagar este preço, eu vou pagar enquanto muitas pessoas estão dizendo, olha, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito esse sofrimento, eu não quero isso. É uma oportunidade que nós temos de buscarmos mais a Deus. É por isso que nós precisamos saber que este custo precisa ser pago. E é interessante sabermos que o holocausto, ele tem a intenção de perdão, porque é isso, quando aquele que ofendeu a Deus, ou aquele que precisa se reconciliar com Deus, naquela época ele oferece esse sacrifício, esse holocausto, e aquilo tem a representatividade de comunhão com Deus, reconciliação e perdão. E isso tem que vir da nossa parte. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. É assim que nós aprendemos. Que nós precisamos pagar o preço necessário para que nós possamos ter comunhão com o Senhor. E é nós que saímos da comunhão. É nós que precisamos voltar. Deus está pronto, Deus não nos abandona. É nós que abandonamos, é nós que escolhemos pecar contra o Senhor. E Deus está ali, olha, a hora que você voltar, eu estou aqui. E nós precisamos então fazer as escolhas corretas, aceitar pelo fato de andarmos na presença de Deus,
e de andarmos em comunhão com o Senhor, que seremos atacados pelo diabo, por este mundo, sabendo que a ordem deste mundo é satânica, queremos andar na vontade do Senhor e seremos perseguidos, mas que essa perseguição não seja por causa do nosso pecado, mas por causa da nossa comunhão com o Senhor. E isso precisa ficar claro para nós. Que esse custo que nós estamos pagando seja por causa da nossa comunhão e não por causa do nosso pecado. Porque tem isso também. Às vezes nós tomamos decisões erradas e começa a vir as coisas em nós, porque eu vou dizer uma coisa, o diabo é um pitbull que está amarrado numa corrente. Se você chegar no raio da ação daquela corrente, você pode ter certeza que ele vai te pegar. Pedro nos ensina que o diabo anda onde? Ao derredor, buscando quem possa tragar. Por que ele está ao derredor? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Se você sair debaixo do guarda-chuva de Deus, aonde Deus está te protegendo, então você está na linha de ação do inimigo. E por isso que a gente tem que aprender a ficar na santidade, na comunhão, e sabendo que as lutas que existem é para que nós possamos nos aproximar do Senhor. O terceiro custo é o custo do desapego. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Nada pode tomar conta do nosso coração. Nada pode. E eu trago aqui uma ilustração, uma lembrança que me veio de dois textos bíblicos. Uma é de Mateus capítulo 19, verso 16 ao verso 22, em que o Senhor encontra com um jovem rico, e o jovem rico diz para ele que queria o reino dos céus. E Jesus falou para ele, ok, se você quer o reino dos céus, então cumpre a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele falou, isso aí eu já faço. Beleza, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vem e me segue. Aí pesou no coração dele, porque ele era muito rico. E o coração dele, quem comandava, era Mamon, o dinheiro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Isso não quer dizer que eu não posso ter riqueza. Posso ter riqueza, mas isso não pode tomar o meu coração. Lembra-se, a prioridade é Deus. Trabalho é bom, mas não é tudo na nossa vida. Você que está assistindo o culto de casa aí, e tem trabalhado muito e não tem vindo à igreja porque está trabalhando, o trabalho vai ficar. E junto com o trabalho fica a saúde, porque quem trabalha demais perde até a saúde, perde a comunhão com a família e, logicamente, vai perder a comunhão com Deus. Por isso que Deus tem que ser prioridade. Dinheiro é bom, mas dinheiro não é tudo. É importante ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Por isso que o Senhor está ensinando a esse jovem que ele precisava desapegar das coisas deste mundo. E aquele jovem foi embora sem Jesus e sem salvação, porque o seu coração estava nas suas riquezas. Mas lá, em Lucas 19, tem uma história de um baixinho lá, Zaqueu, que ora se ligava com Jesus, ora se desligava de Jesus. Mas, dado momento, ele estava ligado com Jesus, em cima da árvore, vendo Jesus passar, ele assistia a Jesus e ia embora cuidar da vida dele. E um dia Jesus falou para ele o seguinte, desce daí, porque hoje eu vou dormir lá na sua casa. E Jesus foi mesmo. E foi um monte de gente com ele. E o pessoal falou assim, isso aí, rapaz, é amigo de pecador. Amém, que Jesus é amigo de pecador, quer dizer que ele é meu amigo. E ele é seu amigo também, porque somos todos pecadores. E aquele homem, quando ouviu Jesus falando, Jesus tocou no seu coração, e ele disse o seguinte, Senhor, tudo que eu tenho eu vou dar metade para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Hoje entrou salvação nessa casa aqui. Porque
Zaqueu desapegou das coisas deste mundo. E a salvação entrou naquela casa. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, o nosso maior tesouro é o próprio Deus. Jesus tem a supremacia. Ele é o nosso Senhor e nós não somos senhores de nós mesmos. Em Jesus nós aprendemos e sabemos que temos que dedicar a nossa vida e a nossa maior riqueza é estar com o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer para nós, irmãos, pense naquilo que é do céu. Do céu. Deixa as coisas daqui. A prioridade é o céu. Você tem que se tornar um peregrino aqui. Você não vai passar a eternidade aqui, graças a Deus. Graças a Deus nós seremos libertos deste corpo de pecado. Graças a Deus. Você sabia que a morte é castigo, mas a morte também é graça? Porque imagina um homem no Jardim do Éden, Adriano, lá no Jardim do Éden, pecador, e comendo a fruta da árvore da vida, as suas células iam ser o quê? Renovadas. Quando que Adão ia ser morto para ser liberto do pecado? Nunca. Por isso que Deus expulsou ele. A gente pensa que Deus fez foi castigo, mas o que Deus fez com Adão e Eva e faz conosco é graça, até no momento da nossa morte. Porque quando nós morremos em Cristo, a morte do nosso corpo, ela perde a validade. Porque o que vale é a presença do Senhor e Ele é a nossa maior riqueza. E em quarto lugar, mas não sendo o último, mas e não sendo menos importante, o verso 35 diz assim, a parte B, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvir aqui traz uma ideia de você ouvir, crer e receber. Crer. Ouvir aqui é você aprender de Deus e tomar aquilo para você. E crer na palavra de Deus. A ideia aqui é você receber a palavra e crer. E aqui o desafio é muito grande. Sabe por quê? Porque um dia eu disse, lá na Memorial, quando eu pastoreava a Memorial, e a gente conversando assim, numa conversa bem tranquila, assim, eu achei que não ia virar uma polêmica, mas acabou virando uma polêmica. E nós estávamos numa reunião de oração, e alguém disse assim, eu agradeço, Senhor, porque eu sinto a sua presença. E eu fiquei incomodado com aquilo. Você sabe por que eu fiquei incomodado com aquilo? Porque eu oro a Deus e eu não sinto a presença de Deus. É um drama que eu tenho, particular meu, sabe? É um negócio da minha cabeça, do meu coração. Eu não sinto, eu sei que cada um é cada um no reino de Deus. Cada um tem um comportamento. Eu já vi gente falando que quando ora a Deus chega arrepia. Se eu arrepio é porque eu estou gripado. Né? Quando eu estou gripado, eu sei que eu estou gripado porque eu arrepio. Até o cabelo que eu não tenho na careca aqui fica arrepiado. Né? Eu sinto arrepios. Mas tem gente que sente. Tudo bem, cada um é cada um. Isso é um drama meu. E às vezes, quando a gente está orando, eu fico pensando, puxa vida, às vezes você ora a Deus e você está numa luta, numa dificuldade tão grande, que a sua oração parece aquela oração que Paulo fala, que ela sai como um gemido inexprimível. Já viu isso? Já você sente isso, que a sua oração assim sai como assim um embargo assim, algo que está agoniando o seu coração, e o Espírito Santo pega aquilo e leva aquilo a Deus. E às vezes você ora assim, a impressão que dá é que não tem ninguém ouvindo. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu até desliguei disso, não me preocupo mais com isso não, eu vou falar depois porque eu não ligo mais para isso. E eu ficava então
pensando nisso. Isso é um desafio grande. Porque às vezes a gente ouve tanto falar que as pessoas sentem Deus, ouve Deus, Deus fala, Deus já falou comigo, assim, eu ouvi já muitas vezes Deus falando comigo, mas sentir, eu fiquei preocupado com esse negócio de sentir. Eu tenho 42 anos de vida cristã, como é que eu não sinto Deus? Eu nunca senti. Mas um dia eu conversei com um pastor amigo meu, eu falei assim, quando você ora, o que você sente? Ele falou, não sinto nada. Eu falei, somos parceiros então. Ele falou assim, você não fica incomodado, não? Ele falou assim, eu fiquei incomodado muito tempo. Mas eu descobri que a minha comunhão com Deus, ela não pode ser baseada nos meus sentimentos. Ela tem que ser baseada na minha convicção. E a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, Ele ali está. Então, meu amigo, eu fecho o olho e creio. Pronto. Não precisa acontecer mais nada. Não preciso levitar. Não preciso arrepiar. Não preciso chorar. Às vezes chora. E eu falei, mas acontece algum momento em que você ora e parece que não tem ninguém respondendo? Falei, acontece. Isso é coisa que vem do nosso coração. Isso acontece comigo também. Mas eu sei que quando eu estou só, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo mora no meu coração. E se ele mora no meu coração, nós já somos maioria. Nós somos em 2. E a Bíblia diz que onde há 2 ou 3, se o Espírito Santo está comigo, nós somos 2. Então Deus ouve a minha oração. Eu não preciso sentir. Basta eu crer na palavra de Deus. O segundo desafio de crer é que talvez você lê a Bíblia, parece que o texto não salta aos seus olhos. Parece que ele não fala com você. Não é verdade? Você está numa angústia, eu quero ler um texto aqui que Deus fala, aí a gente vai nos textos conhecidos, né? A gente está angustiado, vai lá no Salmo 91, Salmo 23, isso a gente conhece, isso a gente sabe, né? A gente vai lá nos evangelhos, nas palavras de Jesus, de consolo, de ânimo, vamos na palavra de Pedro, que fala para nós não ficarmos angustiados, né? Nem sentirmos, como é que chama? A doença do século aí, mas tem a depressão, tem a ansiedade, isso aí, essa é a palavra. Vou escrever ela. Ansiedade. Né? E às vezes você vai ler, parece que Deus não está falando com você. Isso é um desafio muito grande. A gente lê a Bíblia e está querendo que Deus fala. A impressão, mais uma vez, é o coração. A impressão que dá é que Deus não está falando, mas Deus está falando. É a palavra dele. Deus fala através de um pregador, Deus fala através de uma pessoa, Deus fala através de uma canção, mas tudo isso tem que vir da Bíblia, que é a palavra dele. Mas esse é um desafio também. Mas o terceiro desafio de crer é que, eu acho que esse é o pior, é que você obedece a Deus. É claro, você não é perfeito, mas você busca seguir a Deus, você busca abandonar os pecados, você busca fazer a vontade do Senhor, você busca ter uma vida devocional, você ora com a sua família e você é bombardeado com problemas e situações difíceis. Isso só acontece comigo? Acontece com todos nós. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que Deus não está cuidando da gente. Isso não quer dizer que Deus não está aprovando o nosso comportamento. Isso não quer dizer que Deus não está aprovando a nossa condição, porque servir a Deus, ter comunhão com Deus, fazer as coisas para Deus, ter uma vida devocional, procurar ser um discípulo verdadeiro, não quer dizer que você não vai ter problema. Porque se você não fosse ter problema, Paulo, por exemplo, não teria sido decapitado. Pedro não teria sido crucificado de cabeça para baixo.
Isaías não tinha sido cerrado ao meio. E por aí vai. Estevão não tinha sido apedrejado. E nem Tiago teria sido lançado do pináculo e depois ter a sua cabeça arrancada. Isso não quer dizer. Se nós queremos viver uma vida de acordo com o Senhor, nós vamos sofrer. E isso não quer dizer que Deus não nos está aprovando. Conversamos com o irmão um dia desse aí, uns 2 domingos atrás, e ele disse exatamente isso para nós. Pastor, eu busco a Deus, eu oro a Deus, estavam nós, os diáconos lá, eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu tenho buscado fazer a vontade do Senhor, tenho lutado para ter comunhão com o Senhor e, claro, cumprir a minha parte no reino de Deus, contribuindo, orando, lendo a Bíblia, fazendo a minha família orar, mas como tem tido problemas, dificuldades, lutas no trabalho, dificuldade do pessoal pagar o trabalho que eu estou fazendo, há muitas lutas e o pessoal tem reprovado a minha conduta. E um dos diáconos disse o seguinte: reprovado pelos homens e aprovado por Deus. É isso que importa. O que importa é nós sermos aprovados por Deus. O desafio do discipulado em crer é ter a certeza que nós vamos viver uma vida de crente, amando a Deus, sem sentir, sem ver e sem experimentar, muitas vezes. Mas ter a convicção de que Deus se faz presente. Porque por mais que o mundo possa se levantar e dizer o seguinte: cadê o seu Deus? Você está enfrentando lutas, adversidades, você está enfrentando doença, a morte está batendo na sua porta, os seus filhos estão com problemas, e você busca a Deus, é uma pessoa honrada, é uma pessoa boníssima, é uma pessoa que busca fazer o bem, e está cheio de pepino na sua vida. Não importa o que os homens dizem, não importa o que o mundo diz, não importa o que o diabo diz, nós vamos crer na palavra de Deus. Porque no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8 de Romanos, Paulo termina cada um desses capítulos dizendo que Cristo Jesus é o nosso Senhor. E é para isso que nós precisamos viver, para o nosso Senhor. O discipulado tem um custo e nós devemos pagar e assumir cada um desses custos para que nós possamos ter plena comunhão com o Senhor. E aí nos firmarmos cada vez mais e saber que a advertência do Senhor Jesus, ela é precisa. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus no seu ensino, de não for capaz de desvincular de tudo que prende nesse mundo, jamais poderá ser discípulo de Jesus. E saber que crer não é uma condição de sentir, de ver ou de experimentar, mas é uma convicção de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vê as nossas vidas aqui, ó Deus. E quero pedir, ó Deus, e queremos pedir ao Senhor perdão. Perdão porque muitas vezes, eu não quero pagar o custo de ser o seu discípulo. Mas eu peço a Deus que o Senhor quebrante o meu coração. Quebrante o coração dos meus irmãos. E que nós possamos, ó Deus, calcular cada custo de te seguir e pagar o preço necessário para fazer a tua vontade. Sabendo, ó Deus, e crendo que a nossa redenção está próxima. Sabendo e crendo, ó Deus, e não sentindo, mas tendo a convicção, a certeza de que o Senhor está nos conduzindo em tudo, Pai, em nossa vida. Nos abençoa, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós.
Não pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre dos problemas. Pedimos que o Senhor nos dê força para enfrentar os problemas. E esteja conosco, Senhor, como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram livres da fornalha, mas o Senhor desceu com eles até a fornalha. Que nós possamos passar e atravessar a fornalha, mas que o Senhor pegue em nossa mão e nos conduza, ó Deus, em vitória, até chegarmos do outro lado da fornalha. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos seus discípulos e que nós possamos crer, convictos da tua palavra e da tua promessa. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.